tem uma outra experiência que foi bem interessante, também com um orientador evolutivo, mas dessa vez eu estava lá, eh, pedindo uma ajuda, pedindo, digamos, uma preceptoria, a opinião dele, né? Sim, sim. E nessa situação específica, eu estava com uma consciência e nós estávamos pensando em formar um relacionamento na próxima vida humana, um relacionamento afetivo, né? Então, ó, Interessante. eu e essa consciência estamos pensando em formar um relacionamento afetivo. O que que você acha? A gente perguntou pro orientador evolutivo. E ele falou assim: olha, eu acho que vocês estão em uma condição que transcende essa condição. Vocês deveriam entrar num processo de revezamento, amparador amparando. O que que ele estava querendo dizer com isso? Ou seja, um fica na dimensão, um vem para a dimensão humana e o outro fica na dimensão, é, como que a gente pode, Espiritual, espiritual, né, extrafísica, né, como chamamos na como consultoria, a gente chama aqui, espiritual, e fica nessa dimensão espiritual, auxiliando o outro. Então, essa ideia de fazer essa troca. Então, enquanto um tá renascido, o outro tá na dimensão espiritual auxiliando. Aí o outro renasce e o outro fica na dimensão. Então, a ideia era fazer essa troca, né? sim. E isso a gente pode trazer a seguinte reflexão. Aí, bom, enfim. Aí teve mais detalhes ali, mais coisas da experiência ali, da conversa ali que. Mas o que eu queria trazer dessa experiência que eu acho interessante é a gente pensar, é, se não existem ali, pessoas que estão buscando auxiliar a gente a se conectar novamente com a nossa programação existencial. Ou então Exato. com aquilo que a gente veio fazer. Não necessariamente precisa ser exatamente nessa condição que eu trouxe aqui agora, de que ele deu essa Sim, sugestão, mas no sentido assim, tem gente interessado que você evolua, tem gente interessado que você relembre do seu curso intermissivo. com O que que a certeza. gente faz para se conectar mais com esses espíritos, digamos assim? Sim, A gente presta atenção nesses espíritos? É um questionamento que a gente pode fazer, né? Será que a gente exatamente. presta atenção quando eles estão ali querendo passar uma inspiração, um insight pra gente de algo importante, ou a gente come bola? A maioria das vezes. Pois é, isso é um desafio para nós, porque justamente é o que eu estava comentando, né, quando a gente incorpora, né, esse corpo físico nosso aqui, a gente renasce aqui nesse corpo físico, né, a gente tem essa série de limitações, né, da questão de memória, e vem muito a questão da parte biológica ali, dos hormônios, dos instintos desse corpo físico aqui, né. Então isso tudo acaba se introjetando, né, nesse espírito que somos nós, nessa consciência, nesse corpo aqui, então a gente acaba sentindo isso, isso reverbera na gente e se torna um desafio muito grande pra gente, né, a gente tem que saber conviver com isso, né, controlar ou dominar isso, sobrepairar isso, né, de uma certa maneira que facilite, né, essa conexão mais sutil com esses espíritos mais avançados, esses preceptores, orientadores, chegarem até nós, amparadores também, né, como chamamos aqui, chegar até nós para passar essas ideias mais avançadas ou ideias que ajude a gente a se lembrar do nosso processo, do que a gente planejou nesse período entre vidas, né, do curso intermissivo. E às vezes são ideias que vêm e que a gente deveria levar mais a sério. Quem está escutando aqui a gente poderia se questionar ou pensar quais ideias que você teve que você leva, que são positivas e que você leva realmente a sério. Você vai adiante naquilo, né? Então, uma inspiração que eu tive, né? Eu não tenho clareza se foi inspiração de consciências amparadoras, de consciências positivas, mas tem grande chance de ter sido, né? Que foi quando eu conheci a Conscienciologia. Então eu conheci na biblioteca da faculdade. Eu fui lá pegar alguns livros para ler e me deparei com alguns livros de Conscienciologia. Mas como que surgiu isso? Meses antes, eu tive uma ideia, uma inspiração de quando chegar no final do ano, que acabar as aulas, eu vou procurar livros diferentes para mim ler de coisas diferentes que não têm Sim, relação com a graduação. Isso foi alguns meses, ali, um mês e meio antes do último dia de aula. Eu tive essa inspiração, essa ideia. Quando chegou no último dia de aula, eu fui para a biblioteca. Quando eu cheguei na biblioteca, e eu tava pensando, no último dia de aula eu vou. Desde um mês antes eu tinha pensado isso.
E quando eu cheguei na biblioteca, tinha um colega meu Sim, de da faculdade, né? faculdade, da graduação lá, e ele perguntou: o que que você está fazendo aqui? Aí eu falei: eu quero ler uns livros diferentes. E ele conhecia a Conscienciologia. Ele falou: então vem cá. Aí ele me levou numa prateleira que tinha livros de Conscienciologia. Peguei 4 livros para ler ali nas férias, gostei. Então foi assim que eu conheci. Se foi uma inspiração, não posso dizer que eu não estava totalmente lúcida para dizer foi uma inspiração ou não, mas tem grande probabilidade de ter sido, né? Sim. E aí a gente pode se questionar, quem está nos assistindo, quais são as inspirações que você tem, né? Quais são as ideias que você levou a sério que te trouxeram até chegar nesse podcast? Ou então, quais foram as inspirações que você comeu bola, deixou passar, que às vezes eram importantes? E aí, tudo isso a gente precisa ter esse raciocínio, né? Esse pensamento crítico, né? É verdade.